pastores que vieram de São Paulo, outros pastores internos, e a gente chegou no restaurante. Aí nesse restaurante estava muito cheio a parte de baixo, nós passamos para o segundo andar. Quando chegou no segundo andar, nós juntamos a mesa. Aí nós sentamos todos juntos e tal, e legal, né? Umas 10 a 15 pessoas, não sei, 3 carros. 15 pessoas. De repente chega quem? Chega o garçom. Bonitão, o garçom vira pra gente e fala assim: não pode juntar a mesa aqui em cima. É proibido juntar a mesa aqui em cima. Aí, o que você faria, irmãos? Ele é o garçom. Ele é a autoridade ali. Aí ele é o garçom. Ele é a autoridade ali. Aí um abriu a boca para questionar. Eu falei: vamos separar, gente. Vamos separar. Tudo bem, a gente separa aqui e tal, separando. Depois isso veio à tona, irmãos. Um pastor chegou perto de mim, eu aprendi isso, tá? Aprendi Poxa, irmãos, Falei: irmão, autoridade não é só o presidente, não é só o governador. Autoridade é aquela pessoa que está naquele local. Se o garçom falou que não pode juntar, não vão bater o pé, não. Vamos separar, irmãos, como cristãos. A placa está lá assim, ó. Proibido. Não. Vamos mudar. Proibido estacionar. Eita. A gente vai para o carro lá e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Mas não vai passar a polícia, não. Não pode. Não pode. Tá vendo? São nas pequenas coisas. Hoje o rapaz foi me cobrar uma cana e ele me deu o troco e os R$100 ficou em cima da mesa, em cima do meu balcão. Ele falou: tá bom, tchau. Eu poderia ter o quê? Lucrado, né? Entre aspas, e guardado o dinheiro. Não tem a ver comigo, tem a ver com o caráter de Cristo. Eu falei: opa, obrigado e tal. Irmãos, são nas pequenas coisas que nós refletimos a presença de Deus. São nas pequenas coisas que nós refletimos o caráter e a integridade do Senhor. Amém? Nas pequenas coisas. Vamos tomar seus lanches lá. Ei. Aleluias. Glória a Deus.
Aleluias. Vamos dar continuidade. Então, meus irmãos, vamos voltar. Já tomaram o cafezinho, já despertaram, já colocaram a prosa em dia. Precisamos fazer que as pessoas amem a igreja e o corpo de Cristo, ao invés de ficar falando mal. Sempre apontando erros, defeitos e fracassos. Isso é rebeldia, tá? A gente pega o exemplo de... O apóstolo Paulo se apresentou diante de muitas autoridades. Mesmo assim, ele não difamou em momento algum essas autoridades. Então, nós estamos aprendendo aqui que nós devemos nos submeter às autoridades. Isso também faz parte do nosso caráter. A gente pegar o exemplo de João Batista, né? Ele falou diretamente com o governador do seu pecado. Ele não ficou falando mal. Ele falou diretamente para ele, ó, tu está errado no seu posicionamento aí. A Bíblia, irmãos, não tem espaço para difamação, tá? A Bíblia não tem espaço para difamação. Quando alguém estiver falando mal do líder, não entre no mesmo caminho. Aprenda a não ficar falando mal do seu líder nas costas. Ou da autoridade que Deus colocou. A Bíblia diz também, não está aqui não, mas que toda autoridade foi constituída por Deus. O Lula está governando o nosso país. Foi Deus que permitiu. A gente não pode concordar com um monte de coisa que ele não faz. O que a gente tem que fazer? Orar por ele. Não falar mal da nossa autoridade. Está vendo que são as pequenas coisas? A gente pode não concordar. A gente pode se posicionar em relação aos pontos que a gente não concorda. Mas nós devemos respeitar a nossa liderança. Outro ponto que eu vou falar aqui, né? O conhecimento do erro do seu líder não lhe dá o direito de desrespeitá-lo ou derrubá-lo. Pelo contrário, a gente tem que orar pelo nosso líder. Pessoas submissas reconhecem facilmente autoridades. Pessoas que aprenderam a submissão, elas vão chegar a lugares. Elas vão chegar a lugares de reconhecimento. Elas vão saber quem elas devem se submeter. Nós não podemos viver uma vida independente. Nós não precisamos fazer nada sozinhos, irmãos. Nós não precisamos ter a última palavra. Mais pesado, né? Nós não precisamos ter a última palavra. Pessoas submissas preferem resolver abertamente do que falar discretamente. Pessoas submissas são tardias para opinar. Sejamos obedientes e prudentes. A gente tem um exemplo muito forte, né, que é o exemplo de Davi. Você se lembra? Davi chega, o profeta chega e derrama o óleo sobre ele e ele fala, você vai ser o próximo rei de Israel. E quem que governava na época? Saul. Saul foi o primeiro... Isso. Estou olhando o tempo aqui, tá, irmãos? Saul foi o primeiro rei. Ele perdeu o seu trono por desobediência. Ele não podia sacrificar, concordam? E ele não teve a paciência de esperar o profeta chegar e ele decide tomar o lugar do profeta. Davi tinha direito ao trono. Sim ou não? Porque o profeta foi lá na família dele, ungiu ele
como o próximo rei de Israel. Porém, mesmo ele sabendo que Deus tinha dado o trono para ele, ele fez o quê? Ele foi submisso ao rei Saul. Tem uma passagem, né, que ele agiu com prudência, né, Davi? Ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele foi aconselhado a matar. Você se lembra da passagem? Se alguém não lembra, você vai ler a Bíblia lá nesse texto que você vai lembrar. Ele foi aconselhado, mata, você tem o direito. E o que Davi disse? Eu não posso estender a minha mão a ungido. E normalmente a gente estende a nossa mão para o ungido direto, né? Com as nossas palavras. A gente acha ruim, a gente não concorda. Sai da igreja falando mal, né? Acontece, irmão. O que é imprudência? É quando você age de forma errada. Prudência é quando você vigia. Nós devemos ser prudentes. O que a Bíblia fala sobre prudência? Sede prudentes. Isso que vocês disseram em uma só voz. Como? E sede mansos como? Estou dando a dica, estou dando dica. Prudente, como a serpente. E manso. Se a gente pegar Gálatas 5, 22, lá fala do fruto do Espírito. É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então nós precisamos carregar o caráter de Cristo. O fruto do Espírito. Nós precisamos fazer algo que sempre seja dentro da vontade de Deus e não contrário à vontade de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara. É Provérbios 16, 5. Anotem. Provérbios 16, 5. Fala assim. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 6, Provérbios 6, Provérbios 6, 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, olha aí, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu Deus. A Bíblia ela vem trazendo características de uma vida irrepreensível. Ela fala sobre marido de uma só mulher, ser temperante, né? A gente ser vigilante. A Bíblia fala sobre a gente ser sóbrio. Eu citei exemplos bíblicos. A Bíblia fala sobre a gente ser modesto, a gente ser bem organizado, decente, conveniente, honesto, simples. A Bíblia fala para a gente ser hospitaleiro. Fala para crente, né? Sim ou não?
Isso tudo comunica o amor de Cristo. Isso tudo comunica o caráter de Cristo. A Bíblia fala para a gente ser apto para ensinar. Ensinar só quando estiver dando uma aula? Não. Quando a gente está dando uma instrução. Hoje eu fui cortar o cabelo para mim estar bonito aqui para vocês. E o rapaz, o cabeleireiro, começou a compartilhar comigo o seguinte, pastor Daniel. Agora eu vou casar, eu estou comprando um apartamento ou casa, não me lembro. Estamos comprando os móveis, mas de morar e tal, junto, não sei o quê, tal. Aí eu falei, mas você vai casar, né? Não junta, não. Você vai casar. Não, a gente está planejando casar e tal, não sei o quê. Eu estou vendo a forma de eu pedir. Ou seja, eu estou procurando instruir ele de acordo com a palavra de Deus. Ele é jovem, 24 anos. Eu vou juntar... Mas você ama ela? Você gosta dela mesmo? Você ama ela? Amo. Desde a infância, contou a história. Qual que é o ensinamento que eu estou trazendo para ele como cristãos? Você vai casar, né? Te instrua você a casar. Você é crente? Aí começa, né? Eu já fui mesmo, já fui aí eu citou a congregação dele. Né? Ela também ela afastou, que a decepcionou lá com a igreja. Olha aí, irmãos. Olha a questão do caráter como que pega. Decepciona com quem? Com a igreja. E quem que é a igreja? Nós. Aí a gente ouve a frase assim, a gente não tem que olhar para o homem não, a gente tem que olhar para... Isso é verdade ou é mentira? Eles têm que olhar para mim e falar, poxa, eu vou seguir a Jesus. Quem que é esse Jesus? Que evangelho é esse que você está vivendo? Onde você congrega? Já te perguntaram, você é crente? Já te perguntaram assim, mas você é crente mesmo? Mas você é crente? A mesma pergunta, né? Você é crente? Sou. Você é crente? Mas você é crente mesmo? Entende? Eu falei, eu vou te aconselhar a você casar, cara. Bênção pra sua vida. Faz a forma do início certo. Você vê, um pouquinho que eu conversei, eu já sabia que ele era... Eu falei, você já entregou a vida para Jesus? Não, ainda... Você já batizou, aliás? Você já batizou? Não. Então, aí eu já pensei já como entrar com o evangelho da salvação, né? Mas eu falei, não vou estender não, porque ele está sempre na minha loja. Apto para ensinar. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade de levar as outras pessoas a Cristo através do nosso testemunho. Ao que Deus já nos deu. Não dado ao vinho. Nós precisamos ser pessoas sóbrias. O Provérbios fala que o vinho, né, a bebida forte, é para aqueles que estão desgostosos da vida. O Provérbios fala isso. Vai ler Provérbios, vai ler a Bíblia. Não violento. Inimigos de contenda. Alguém vai contar um problema para a gente, inflama, né? A pessoa chega inflamada, a gente vai, em vez de tacar água no fogo, a gente taca mais lenha. Sim ou não? Nós temos que ser pacificadores. Pacificador é um dom, irmãos. A gente trazer com tranquilidade, vamos escolher o caminho. Desconsidera, porque o nosso eu fala mais alto. Não avarento, não cobiçosos. Tudo coisas que a gente tem que saber gastar o nosso dinheiro. Aquilo que Deus deposita nas nossas mãos. Nós precisamos governar bem a nossa casa. Liderança não é para quem está começando no evangelho. Porque o orgulho vai tomar conta dele, né? Eu ouvi falar que o quê? Se você recebe uma promoção de um cargo de liderança, na verdade você não está sendo promovido, não. Está sendo rebaixado. E hoje em dia não, né? Vou ser consagrado a tal. É como se fosse um título maravilhoso, né? E a pessoa começa até a caminhar diferente, né? Agora eu sou líder, né? Você tem que me respeitar, né? Em vez de ser o contrário, né? Lavar os pés. Ser líder não é mandar, não, irmãos. Ser líder é servir. Quer ser o maior? Seja o que sirva. Bom testemunho com os de fora. Usar bem as palavras. O caráter de Cristo faz a gente dominar a nossa boca. Nós precisamos ter domínio próprio.
Ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito mesmo, e tal, ninguém vai me mudar, né? Nem Cristo me muda. Eu nasci assim, ele me fez assim. A gente começa a achar que a nossa personalidade, né? Aí o orgulho vem, né? O neófito, o que está iniciando no evangelho não pode se tornar líder. Nós devemos ter uma consciência limpa. Isso fala da sensibilidade. A gente ter a consciência de quando a gente errar, a gente também saber pedir perdão. A gente saber chegar para o outro, ó, eu errei. Ter humildade para reconhecer o erro. A gente tem uma consciência limpa para chegar diante de Deus. Quer ver um momento lindo na igreja, irmãos? O dia da ceia. Tem gente que fala assim, ah, não vou cear não porque eu estou em pecado, né? Ao invés de se humilhar diante da presença de Deus ali, ah, Deus me perdoa. Aí você ceia, você sai ali com a consciência limpa, né? Que você foi lavado no sangue de Jesus. Amém? Tem 6 coisas que nós precisamos entender. O mundo nunca vai julgar você pela verdade posicional em Cristo. O mundo só pode te julgar pela sua conduta. O tempo está indo embora, vamos lá. O mundo julga nós, ministros e crentes, muito mais rigorosamente do que os não crentes. O mundo irá formar uma opinião a respeito de Jesus. Escutem isso, irmãos, a seriedade disso. O mundo irá formar uma opinião a respeito de Jesus, da Bíblia e da igreja, não tanto pela pregação, mas pela conduta moral e do caráter do cristão, do pastor e do líder. As pessoas vão formar uma opinião sobre Jesus, sobre o evangelho da palavra de Deus, sobre o caráter de Jesus, de acordo com a nossa conduta. Vamos lá, a gente está no trânsito, a pessoa fecha a gente. Aí a pessoa buzina e xinga, e quando você abre o vidro, é o irmão lá da sua igreja. Ou é o contrário, né? Você que está xingando, e quando o irmão abre o vidro para te pedir desculpa, você fala, ó, oh, é você? Quem você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Quem você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. O que você fala. Nós somos, irmãos, embaixadores de Cristo. Eu estou correndo aqui. Mas eu vou na fé. Oh, essa aqui é forte também. Você é o único Jesus que algumas pessoas verão. A única Bíblia que elas vão ler. Você é a única igreja que as pessoas vão encontrar na vida delas. Elas não vão entrar nas 4 paredes. Amém? Para mim fechar a aula, quero falar 5 votos que todo cristão deveria fazer. Se você fizer, você vai viver, né, o caráter e a integridade todos os dias da sua vida. Posso falar? Número 1. Algo que você deveria fazer, que nós deveríamos fazer. Número 1. Posso? Trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. Não brinque com o pecado, irmãos. Eu vou citar um exemplo rapidinho e continuo, tá?
A prova rapidinho vocês fazem com 5 minutos. Sansão. Vocês lembram de Sansão? Um homem cheio do Espírito, né? O Espírito tomava ele ali e ele era o cara. Até o dia que ele não levou a sério a coisa. Ele confiou ali, casou com uma mulher que não era do povo de Israel. E ele brincou com o pecado. A mulher... deixa eu ver como é que eu vou falar. A mulher, ela insistiu tanto com ele, né? Trabalhou a mente dele, trabalhou o coração dele, a ponto que ele contou algo que ele não deveria contar. Então, trate seriamente com o pecado, irmãos. Se arrependa enquanto há tempo. Sabe? Se arrependa enquanto há tempo. O pecado, ele está aí para estragar com a nossa vida. 2. Não seja dono de coisa alguma. Tudo que nós possuímos pertence a Cristo. Tudo que nós pertencemos, tudo que nós temos não pertence a nós. Por isso que uma vez eu falei aqui, eu não importo em relação à prosperidade, irmãos. Se você tiver condições de ser rico, seja honestamente, mas seja rico com um propósito. O dinheiro ele vem a ter um propósito na sua vida, não para você desfrutar sozinho, mas que outras pessoas possam desfrutar também. Você possa ajudar uma instituição, você possa ajudar enfim, beneficiar outras pessoas. O dinheiro serve para isso. Ajudar a sustentar um ministério, um missionário em campo, cestas básicas. Está vendo? Eu estou citando exemplos simples. E vou abrir não, isso aí. 3. Nunca se defenda. Nunca se defenda. Nunca se defenda. Deus é quem é por nós, irmãos. Deus é quem é por nós. Cristo vive em mim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes nós queremos, né, defender aquilo que a gente acha que está certo. Muitas vezes, irmãos, nós estaremos no lugar de ter a razão. Mas como maduros na fé, entende? Como maduros na fé. Como maduros na fé, a gente tem o entendimento da palavra de Deus. 4. Nunca passe adiante algo que prejudique a alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo e ele veio falar de um cantor que não é próximo meu. Ele falou assim: você viu o que aquele cantor fez? Ele fez isso, rapaz, e me contou. Quando ele me contou, meu coração ficou triste na hora. Vocês acreditam? Eu falei assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei numa boa, eu falei assim: não passe isso para ninguém mais, não. Aí ele assustou assim, né? Eu falei: mesmo que isso seja de verdade, não passa para ninguém mais, não. A Bíblia fala que da mesma forma que a gente julgar, nós seremos julgados. Se a gente julgar com misericórdia, misericórdia a gente vai receber. Se a gente julgar com amor, amor nós... Então nós devemos julgar cada situação como nós gostaríamos de ser julgados.
5 para finalizar. Nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite qualquer glória. Tem exemplos bíblicos que a pessoa recebeu a glória. O que aconteceu? Nunca retenha a glória, porque a glória pertence a Deus. Nunca receba a glória, porque a glória pertence a Deus. Sempre, irmãos. Sempre. Você pode agradecer a pessoa, muito obrigado. Aí coloca aquela frasezinha maravilhosa, glória a Deus. Eu aprendi algo que me abençoou muito com um pastor, que quando você recebe um elogio, esse pastor fala assim, né? Ore por mim. É lindo, eu aprendi isso, irmãos. Pô, glória a Deus, ore por mim. Porque a gente precisa de oração. Então nunca retenha a glória que não é sua. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Foi um prazer dar aula para vocês. Eu encerro a minha segunda matéria aqui. Minha oração é que você venha receber a graça do Senhor para poder cumprir com o caráter e com a integridade. Isso tem a ver com o caráter de Cristo. Todo o nosso conhecimento tem a ver com Cristo, irmãos. Todo o nosso conhecimento aqui tem que refletir a glória do Senhor. É sempre um prazer, eu me sinto honrado por poder estar dando aula para uma turma tão maravilhosa como vocês. Com o coração tão sedentos pela palavra de Deus. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Tanto na sua casa, no seu lar, na igreja que você congrega. Não sei se todos congregam aqui, mas que Deus possa usar vocês tremendamente em tudo que vocês fizerem. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Euler, ó Deus, pelo coração dele, Deus, reto diante do Senhor, com tanta simplicidade e humildade. Pai, que o Senhor continue abençoando em tudo que ele fizer. Senhor, nós consagramos esse tempo de ensino sobre a vida dele, Pai, que seja um marco, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que ele nunca mais será o mesmo, assim como nós também não seremos mais os mesmos, que essas verdades que foram depositadas em cada coração, Deus, floresça, frutifique, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida dele, a casa, a família, o trabalho. Senhor, abençoamos a saúde. Pedimos, ó Pai, uma unção dobrada sobre ele, graça, favor, em o nome de Jesus, e que todos os projetos e planos do Senhor para a vida do Euler, para a sua casa, se cumpram em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A Clarinha vai passar com a prova, tá, gente?